Vencer o desamor, resumo do capítulo 92. Meses antes, Joaquim segura o celular de Lino e retira o chip. Joaquim resolve esconder o chip em seu porta-retrato e Bárbara quase o flagra. Joaquim despista Bárbara. Bárbara comenta que adora a foto em questão e resolve colocá-la no quarto. Na atualidade, Josefina procura Daphne. Josefina pergunta a Daphne o que houve com Silvestre. Josefina percebe que Daphne está segurando um chip e a questiona. Daphne pretende procurar Bárbara para falar sobre o chip. Álvaro fica muito assustado. Álvaro tenta apurar o que Lino disse para o dono da casa de penhores e exige que ele entregue os brincos. Álvaro afirma para o trabalhador que os brincos são fundamentais para resolver um crime. O proprietário do estabelecimento expulsa Álvaro do local e posteriormente liga para Lino, insinuando que os brincos são roubados. O empregado fala demais e Lino acaba descobrindo que Álvaro já sabe de tudo. Lino planeja se vingar de Álvaro. Álvaro liga para Ricardo e afirma que já sabe quem matou Olga. Ricardo pergunta quem é o assassino, mas Álvaro planeja falar com o comandante pessoalmente. Lino visita Gema no hospital. Lino inventa que se preocupa com Gema e Bárbara agradece o apoio do noivo. Lino comenta com Gema que quer fazer uma surpresa para Bárbara. Bárbara sai com Lino. Érica e Gema se divertem com vídeos da internet. Lino se desculpa com Bárbara e a pede que se desconecte do mundo para realizar a surpresa. Lino sugere a Bárbara que desliguem os celulares e fica com o aparelho da madame. Lino liga para Álvaro do celular de Bárbara. Lino afirma para Álvaro que pode explicar o que aconteceu. Álvaro manda Lino se justificar para a polícia e insinua que ele é um estuprador. Lino se vitimiza e tenta marcar um encontro com Álvaro, mas o arquiteto não cede. Lino tira a máscara e afirma para Álvaro que Bárbara vai pagar caro caso ele não o obedeça. Álvaro exige que Lino não faça nada com Bárbara. Lino pede para saber a localização de Álvaro em tempo real. Álvaro liga para Gael e pergunta se ele falou com Bárbara. Gael estranha a pergunta e comenta que Bárbara está com Gema no hospital. Álvaro não conta o que está acontecendo. Gema recebe uma mensagem de Lígia confessando que ficou muito chateada com a morte de Pedro. Lígia tenta consolar Gema, que envia um áudio para agradecer o apoio da amiga. Érica garante para Lígia que elas vão se apoiar para sempre. Gema celebra a amizade das duas. Álvaro liga para Gema e a cumprimenta. Álvaro pergunta a Gema se Bárbara está com ela. Gema revela a Álvaro que Bárbara saiu com Lino. Álvaro pede para Gema repassar seu recado para Bárbara. Álvaro vai ao local que Lino exigiu. Álvaro escuta alguns ruídos e se apavora ao pensar que Lino sequestrou Bárbara. Álvaro encontra Graciela sequestrada e tenta socorrê-la. Lino dá uma paulada na cabeça de Álvaro. Bárbara desfruta um dia de beleza no spa e elogia Lino. Josefina comenta com Daphne que não sente fome. Josefina critica Silvestre para Daphne e Daphne sugere que a mãe se separe dele. Josefina confessa que não teria como se sustentar sem o apoio do marido. Daphne aconselha a mãe e conta tudo o que aprendeu ao morar na casa de Bárbara. Daphne se oferece para arrumar a cozinha e surpreende a mãe. Lino prende Álvaro. Álvaro pergunta para Lino o que ele fez com Bárbara. Lino afirma para Álvaro que Bárbara está bem. Álvaro percebe que Lino enganou Bárbara desde que a conheceu. Lino garante a Álvaro que Bárbara se iludiu sozinha por querer se sentir amada. Álvaro pergunta a Lino o motivo dele ter estuprado e assassinado Olga. Lino comenta que adora as mulheres e que o ocorrido com Olga foi uma exceção. Lino revela para Álvaro que encontrou Olga na porta da casa de Bárbara, justificando que estava ali para buscar algumas coisas que a Dondoca tinha pedido. Lino garante para Álvaro que Olga estaria viva caso não se metesse onde não foi chamada. Lino joga na cara de Álvaro que roubou o seu celular. Lino confessa a Álvaro que esqueceu a caixa repleta de celulares no quarto alugado. No dia do crime, Olga encontra Lino na entrada da casa. Lino pensa que Olga segue tendo diferenças com Álvaro. Olga afirma para Lino que quer acertar com Bárbara o início da construção do condomínio. Lino estranha pela construção sair do papel e Olga comenta que não mistura o pessoal com o profissional. Olga pede a Lino para esperar Álvaro dentro de casa e o criminoso autoriza. Lino lamenta com Olga que a casa seja derrubada. Lino sugere a Olga que analise bem a residência e tenta convencê-la a não derrubar. Olga entra no quarto de Lino e encontra a caixa cheia de celulares. Olga reconhece o telefone de Álvaro. Antes de sair, Lino percebe que esqueceu a caixa dentro do quarto. Olga coloca o celular de Álvaro em sua bolsa. Lino flagra Olga. Olga comenta com Lino que achou o celular de Álvaro. Lino segura Olga e não permite que ela saia.
Olga afirma que Lino é um bandido e garante que todo mundo vai descobrir sua farsa. Lino faz com que Olga desmaie. No presente, Lino fala com detalhes para Álvaro como acabou com a vida de Olga. Lino afirma a Álvaro que ficou com os brincos de Olga pois sempre pega algo de recordação das vítimas. Álvaro garante a Lino que ele vai pagar por tudo que fez. Lino fala para Álvaro como se sente ao abusar das mulheres. Álvaro garante a Lino que ele é um doente. Álvaro pergunta para Lino o que ele e Calixto procuram. Silvestre chega em casa, embriagado, e encontra Daphne. Silvestre admira Daphne e se insinua para ela. Silvestre agarra Daphne, que grita e exige que ele a solte. Álvaro percebe que Lino quis se vingar de Joaquim. Lino conta a verdade para Álvaro. Álvaro implora a Lino que deixe Bárbara em paz. Lino confessa para Álvaro que não ama Bárbara, mas garante ter boas intenções. Álvaro xinga Lino. Lino comenta com Álvaro que ainda precisa capturar uma última vítima. Álvaro exige que Lino não faça nada com Ariadna. Lino ameaça Álvaro com uma arma. Silvestre consegue agarrar Daphne, que tenta se soltar. Gael procura pela casa de Daphne. Josefina dá uma panelada na cabeça de Silvestre e o expulsa de casa. Josefina percebe que foi uma cega ao não defender a família e ressalta que Silvestre assedia as próprias filhas. Josefina garante a Silvestre que vai denunciá-lo. A secretária do spa comenta com Bárbara que Lino não está no local. Bárbara procura seu telefone e lembra que o aparelho está com Lino. Lino aparece e inventa para Bárbara que vendeu um quadro valioso. Lino elogia Bárbara. Daphne consola Josefina. Josefina chora e fala para a filha que está chorando pelas suas filhas que sofreram vários anos por sua culpa. Josefina se culpa por não ter acreditado e defendido Daphne quando ela mais precisava. Daphne confessa a Josefina que se sentia sozinha ao perceber que a mãe acreditava mais no marido do que nela. Josefina implora pelo perdão da filha. Daphne explica para Josefina o motivo dela ter acreditado em Silvestre. Josefina se considera como a pior mãe do mundo, mas Daphne a estimula. Josefina abraça Daphne. Batem na porta da casa e Josefina se assusta, pegando a panela novamente. Josefina se surpreende ao ver Gael. Gael encontra Daphne. Gema comenta com Bárbara e Lino que está muito triste pela morte de Pedro. Bárbara estimula Gema. Gema afirma para a tia que ela não precisa ficar na clínica, mas a madame garante que vai acompanhar a sobrinha sim. Gael assegura a Daphne que não fez nada com Nestor. Daphne não acredita e Gael revela que Gema e João José tiveram um acidente. Ariadna manda uma mensagem para Álvaro. Daphne aceita dar um voto de confiança para Gael, mas não acredita que João José desminta o que disse. Gael não sabe onde passar a noite e Josefina sugere que ela fique na casa. Daphne concorda. Gael descobre que Silvestre tentou abusar de Daphne. Gael aceita dormir no sofá e alega que vai ficar atento. Daphne agradece o apoio de Gael. Ariadna visita o filho no albergue. Tadeu explica para Ariadna como está se sentindo. Ariadna se orgulha de Tadeu. Tadeu comenta com Ariadna que seus companheiros não falam muito. Tadeu deseja que Álvaro vá buscá-lo. Ariadna garante a Tadeu que ele logo vai sair do albergue. A assistente afirma para Ariadna que ela deve se despedir de Tadeu. Ariadna sofre muito. Após a mãe sair, Tadeu começa a contar para se acalmar. Gael leva Daphne ao hospital e garante que a ama. Gael beija Daphne. Daphne encontra João José. Daphne exige saber a verdade. Daphne conta a João José que já sabe que ele inveja Gael. João José revela a Daphne que Gael era o único que podia dirigir, mas alega que aproveitou uma oportunidade para dar uma volta no carro e provar ao amigo que podia ser como ele. João José conta para Daphne que Gael não se deu conta que ele pegou o carro. No passado, João José dirige na estrada e olha para o telefone ao mesmo tempo. João José troca mensagens com os companheiros de trabalho. Daphne liga para Nestor, que resolve não atender. Sem querer, João José causa o acidente de Nestor. O carro de Nestor capota e apavora João José. João José desce o barranco para ver o estado de Nestor e percebe que ele está preso entre as ferragens. João José pergunta se Nestor está bem e o rapaz mexe a mão. João José tira o celular do bolso e deixa cair um cartão. João José se desculpa com Nestor e foge sem prestar socorro. João José não percebe que deixou um cartão da automotriz cair e sai. João José é observado por uma testemunha. Na atualidade, João José tenta se explicar para Daphne e ressalta que jamais pensou que ela iria investigar. Daphne acusa João José por nunca ter contado a verdade e ainda ter acusado Gael. Daphne culpa o traste por seus filhos estarem sem pai.
Daphne garante a João José que ele poderia ter salvado a vida de Nestor caso chamasse uma ambulância. Daphne expõe seu ressentimento e afirma que João José matou Nestor. Ariadna garante a Cassandra que só vai aguentar Eduardo por Tadeu. Eduardo chega para morar com Ariadna. Eduardo se incomoda ao ver Cassandra. Ariadna fala para Eduardo que vai sair. Eduardo garante a Ariadna que vai conquistá-la novamente. Eduardo teme que Ariadna continue investigando. Ariadna comenta com Eduardo que não vai colocar Tadeu em risco, ressaltando que está trabalhando em uma revista de finanças. Eduardo tenta agradar a jornalista. Eduardo faz caretas para Cassandra. João José fala para Daphne que não sabia o que fazer. João José afirma a Daphne que a vida já cobrou a desgraça que ele provocou. João José pede perdão a Daphne, que não aceita. Daphne culpa João José pela sua precoce viuvez. Daphne afirma para João José que um dos passageiros do atual acidente morreu e por isso ele deve enfrentar a justiça. Daphne garante a João José que ele não merece nenhum sentimento de sua parte. Daphne se retira. Eduardo se reúne com Esteves. Esteves comenta com Eduardo que ele conseguiu tudo o que queria. Eduardo garante para Esteves que por Tadeu e Ariadna é capaz de tudo. Eduardo planeja levar a família para os Estados Unidos. A secretária pede a Linda que não vá para o México. Linda comenta com a amiga que tem o endereço de Bárbara e ressalta que deve jogar várias verdades na cara de Eduardo. Daphne comenta com Gael que tirou um peso das costas, mas lamenta por ter duvidado do amado. Daphne pergunta a Gael o motivo dele estar estranho na viagem, já que não teve nada a ver com a morte de Nestor. Ariadna comenta com Cassandra que Álvaro não respondeu suas mensagens. Cassandra sugere que Ariadna insista. Ariadna percebe que algo de errado está acontecendo. Ariadna manda um áudio para Álvaro. Ariadna recebe uma mensagem de Álvaro informando que não pode conversar, pois está na estrada para encontrar um cliente. Na mensagem, Álvaro comenta que está com vontade de abraçar Ariadna e Tadeu. Ariadna estranha por perceber que a mensagem de Álvaro está desconexa com a realidade. Lino joga um corpo dentro do carro e dá adeus para Álvaro.